Uma dor pulsante e surda latejava no crânio de Adam Ant, arrastando-o das profundezas da inconsciência. Sua boca estava seca, sua garganta rugia como se ele tivesse gritado por horas, embora não tivesse memória de ter feito isso. Seus membros pareciam rígidos, anormalmente tensos. Um segundo depois, o pânico agarrou seu peito como um torno, ele não conseguia se mover. Tentou levantar os braços, nada. Suas pernas estavam igualmente presas, tão firmemente quanto os braços. Ele se esforçava, sua respiração ficando irregular, o som de seu próprio coração batendo forte em seus ouvidos. Foi só então, quando sua visão se ajustou ao brilho âmbar fraco da lâmpada ao lado da cama, que ele os viu. Sua esposa, Emily, estava esparramada na cama deles, a mesma cama que compartilharam pelos últimos 10 anos, mas ela não estava sozinha. Uma figura musculosa e larga pairava sobre ela, movendo-se em ritmo, suas costas nuas brilhando de suor. Dylan Carter, amigo de infância de Adam, seu confidente mais próximo, o homem em quem ele confiara sua vida. A princípio, Adam pensou que ainda estava sonhando, algum pesadelo febril, uma alucinação cruel, mas o forte cheiro de perfume e suor no ar, o lento ranger da cama sob seus corpos, o gemido ofegante escapando dos lábios dela, os lábios de sua esposa, eram reais demais. Um som engasgado tentou subir por sua garganta, mas algo o segurou. Ele percebeu, com horror crescente, que uma grossa faixa de fita adesiva havia sido colada sobre sua boca. Ele estava amordaçado, seus gritos de raiva e descrença não seriam ouvidos. Seu corpo se contorceu numa tentativa instintiva de se libertar, as cordas ao redor de seus pulsos queimavam contra sua pele enquanto se enterravam mais fundo em sua carne. Era inútil, ele estava preso, forçado a assistir. Então, como se sentisse seu movimento, a cabeça de Dylan virou. Ele congelou, pairando sobre Emily, e seus olhos se encontraram. Um sorriso lento e maligno se espalhou pelo rosto de Dylan. Oh, ele riu, sua voz carregada de divertimento, olha quem finalmente acordou. O sangue de Adam virou gelo. Emily não se mexeu, não gritou de surpresa nem tentou se cobrir. Em vez disso, ela inclinou a cabeça apenas o suficiente para olhar para Adam, sua expressão completamente desprovida de culpa. Acho que ele vai ver acontecer, ela murmurou, seu tom perturbadoramente calmo, como se a presença dele não importasse em nada. A mente de Adam girava, isso não podia ser real, não podia ser real. Sua própria esposa, seu melhor amigo, em sua casa, em sua cama, e eles tinham feito isso com ele, o amarraram como um animal para que ele assistisse. A traição queimava através dele como ácido, mas sob a raiva, sob a dor, algo mais se agitava. Porquê? Porque eles tinham feito isso. Não era apenas um caso, não era algum acidente vergonhoso, um lapso momentâneo de julgamento. Eles queriam que ele visse. Dylan se sentou sobre os calcanhares, passando a mão pelo cabelo úmido, ainda sorrindo como se tivesse ganhado algum tipo de jogo retorcido. Você deveria ver sua cara, amigo, seu tom era leve, conversacional, como se ainda fossem amigos, como se nada estivesse errado. É impagável. Adam se esforçava contra suas amarras, seus músculos gritando, sua respiração irregular. As cordas cortavam seus pulsos, mas ele não se importava. Se ao menos conseguisse se soltar, se ao menos pudesse. Dylan se deslocou, saindo de cima de Emily enquanto balançava as pernas para o lado da cama. Você não vai a lugar nenhum. Ele alcançou algo na mesinha de cabeceira, e o pulso de Adam disparou. O que era aquilo? Algo longo, grosso, pesado. Dylan o levantou apenas o suficiente para Adam ver, uma lanterna de aço, a mesma que Adam mantinha ao lado da cama para emergências. O sorriso de Dylan se alargou enquanto ele a girava nas mãos, inspecionando-a como se considerasse seu próximo movimento. E então, lenta e deliberadamente, ele se levantou, elevando-se sobre a forma amarrada de Adam. Sua mão apertou o metal, e ele deu um passo à frente. O estômago de Adam despencou. Pela primeira vez desde que acordou, ele sentiu algo mais forte que a raiva, medo. E naquele momento, enquanto a sombra de Dylan se erguia sobre ele, ele percebeu uma terrível verdade. Isso não era apenas sobre traição. Eles não queriam apenas que ele assistisse, eles queriam quebrá-lo. Um zumbido surdo encheu os ouvidos de Adam enquanto ele lutava para se concentrar. Seu pulso batia em seu crânio, um tamborilar caótico de pânico e raiva. As cordas ao redor de seus pulsos queimavam, mordendo sua pele toda vez que ele se movia. Ele mal conseguia sentir os dedos, a circulação cortada pelos nós apertados. Suas pernas também estavam amarradas, seu corpo forçado a uma posição desconfortável e humilhante. Ele não tinha ideia de quanto tempo estivera ali, preso em seu próprio quarto, seu santuário transformado em prisão. O ar estava pesado com o cheiro de suor e traição, o perfume de sua esposa, antes reconfortante, agora revirava seu estômago. O ranger suave da cama, sussurros ofegantes, uma risada, de Dylan. A respiração de Adam falhou.
Cada fibra de seu ser gritava para ele se mover, lutar, fazê-los pagar, mas ele não podia, ainda não. Então, a voz de Dylan cortou a névoa. Ora, parece que alguém finalmente acordou. Adam se encolheu enquanto os pés descalços de Dylan caminhavam em sua direção. Uma sombra pairou sobre seu rosto, e ele se forçou a encontrar o olhar de Dylan. Um divertimento frio brilhava nos olhos do homem, ele estava gostando disso. Dylan se agachou, apoiando os cotovelos nos joelhos. Sabe, eu tenho que dizer, achei que você resistiria mais, ele sorriu, inclinando a cabeça como se estudasse um inseto preso sob vidro. Acho que você não é tão durão quanto sempre fingiu ser. A mandíbula de Adam se fechou com tanta força que doía. Ele queria avançar sobre ele, apagar aquele sorriso convencido de seu rosto, mas estava preso, impotente, ou assim Dylan pensava. Os olhos de Adam passaram por Dylan, examinando o quarto, a mesinha de cabeceira, a estante, a comoda. Nada útil. Suas mãos se contorceram atrás das costas, testando as cordas. Elas seguravam firme, mas algo áspero raspou contra seus dedos, a cabeceira da cama, que se desgastara com o tempo, lascada por anos de sono inquieto. Ele precisava ser sutil, lento. Dylan suspirou, passando a mão pelo cabelo úmido de suor. Sabe o que eu amo nisso? A mudança de poder. Você costumava andar por aí achando que era dono de tudo, seu negócio, sua esposa, até sua vidinha perfeita. Sua voz caiu para um sussurro, zombeteiro. Mas olha para você agora. Adam se concentrou nas cordas, esfregando-as contra a borda irregular da cabeceira. Dylan continuou, alheio. E a melhor parte? Ela me escolheu, Adam. Ele sorriu, olhando para trás, para a cama. Ela quis isso. Adam não olhou para ela, ele não podia. O suor escorria por suas costas enquanto trabalhava na corda, as fibras se desfazendo lentamente. Seus dedos ardiam do esforço, mas ele não parava. Dylan riu. Talvez eu devesse te desamarrar, te deixar ver de perto como é um homem de verdade. A corda cedeu um pouco, ainda não. Dylan esticou os braços. Mas eu não gostaria que você fizesse algo estúpido, não gostaria de estragar a diversão. A palavra, diversão, ecoou no crânio de Adam, acendendo algo sombrio dentro dele. Um estalo, as cordas afrouxaram um pouco mais. Dylan se inclinou, baixando a voz para quase um sussurro. Você não é nada, Adam. Sempre foi. Adam se moveu. Suas mãos se libertaram, seus dedos voaram para a boca, arrancando a fita. Sua respiração vinha em suspiros agudos enquanto ele se lançava para frente, puxando as pernas das amarras restantes. O sorriso de Dylan desapareceu. O que? Adam não lhe deu tempo para reagir. Seus dedos se fecharam ao redor de um pesado castiçal de metal na mesinha de cabeceira, o peso sólido em sua mão. Ele girou, o impacto enviou uma onda de choque surda pelo seu braço enquanto o metal acertava a têmpora de Dylan. O sorriso se contorceu em choque enquanto Dylan cambaleava para trás, batendo na comoda. Um segundo de silêncio, então um gemido. O corpo de Dylan caiu no chão, atordoado, mas não inconsciente. Adam não esperou. Ele se levantou, seus músculos gritando de tensão. Virou-se para a porta, seu caminho para fora. Um grito, Emily, você está bem. Ela gritou, saindo desajeitadamente da cama, os lençóis embolados ao seu redor. Adam não parou, ele não tinha mais nada a dizer a ela. Correu para o corredor, seus pés descalços batendo contra o chão de madeira. Seu coração trovejava, mas não de medo, de clareza. Ele não era uma vítima, ele estava livre. Um vento frio sussurrava pelas ruas da cidade enquanto Adam sentava no escritório mal iluminado de sua empresa de construção. Suas mãos ainda tremiam, os nós dos dedos em carne viva pela luta. Sua mente, no entanto, nunca estivera mais clara. A humilhação ardente, a picada da traição, não importava mais como ele se sentia. O que importava era o que vinha a seguir. Eles tinham jogado seu pequeno jogo, deleitando-se com sua crueldade. Agora era a vez dele de mover as peças no tabuleiro. Ele ligou o laptop, seus dedos voando sobre o teclado. Se ia atacar, precisava de informações. E não qualquer informação, mas o tipo que queimaria suas vidas até o chão. Dylan Carter, convencido, arrogante, sempre sorrindo como se fosse dono do mundo. Adam nunca questionara sua amizade antes, nunca considerara que Dylan sempre o invejara, seu negócio, seu casamento, sua vida. Mas inveja sozinha não era suficiente para um homem como Dylan. Não, ele precisava tomar, dominar, ver os outros abaixo dele. Adam sabia que Dylan administrava uma academia privada para clientes de alto padrão. Treinadores pessoais muitas vezes tinham acesso à confiança de seus clientes, suas vulnerabilidades, e Dylan prosperava no controle.
Adam invadiu o antigo armazenamento em nuvem que compartilhavam, algo que usaram anos atrás, quando ainda eram amigos, quando confiança significava algo. Ele duvidava que Dylan tivesse se dado ao trabalho de mudar suas senhas. Clique. Os arquivos se abriram diante dele como os portões do inferno, fotos, vídeos, conversas. Dylan mantivera registros. Alguns eram sessões privadas com mulheres casadas, corpos suados em posições comprometedoras. Outros eram mensagens explícitas, promessas de segredo, traições casuais trocadas entre amantes sorridentes. Mas foram os registros financeiros que realmente interessaram Adam, transações que não batiam, grandes quantias de dinheiro movendo-se por contas, descrições vagas para taxas de consultoria. Lavagem de dinheiro, suborno, não importava o que fosse, não era legal. Adam recostou-se na cadeira, exalando lentamente. Ele tinha o suficiente para despedaçar o mundo de Dylan. Só precisava decidir como. E então havia Emily, sua esposa, a mulher que jurara ficar ao seu lado. Adam apertou a mandíbula, empurrando para baixo o gosto amargo que subia em sua garganta. Ele poderia ter ignorado, fingido que Dylan a seduzira, a manipulava para traí-lo. Mas não. Ela falara com ele com desprezo, olhara para ele como se ele fosse inferior a ela. Ela gostara disso. Ele acessou os registros de seu telefone, mensagens sincronizadas com o antigo drive de backup. Seu peito apertou enquanto a realidade se desdobrava diante dele. Dylan não fora o primeiro, nem de longe. Nomes diferentes, hotéis diferentes, noites diferentes. Não fora um erro, não fora um momento de fraqueza. Era quem ela era. Algo dentro dele esfriou, como aço endurecendo no fogo. A última brasa de amor que ele poderia ter sentido por ela morreu naquele momento. Emily passara anos construindo sua imagem perfeita, polida, respeitada, admirada por colegas. Aquela imagem se despedaçaria tão facilmente quanto sua confiança. Mas ainda não até que ele tivesse o golpe perfeito. Adam abriu uma nova conta de e-mail sob um nome anónimo. Anexou os arquivos mais condenatórios da coleção privada de Dylan e redigiu uma mensagem para clientes de alto perfil da Academia de Dylan. Assunto: urgente, uma questão de confiança. Prezado cliente valioso, você confia no seu treinador, você o convida para seu espaço pessoal. Mas e se essa confiança fosse mal colocada? E se as sessões que você acreditava serem privadas fossem gravadas? Em anexo, você encontrará evidências provando que sua confiança foi violada. Isso não é chantagem, isso não é uma ameaça. É simplesmente um aviso, um que você pode querer levar a sério. Faça o que quiser com essa informação. Considere isso uma dica amigável. Ele clicou em enviar. Então, configurou os arquivos para upload automático em um fórum anónimo. Até amanhã, eles estariam por toda parte. Dylan nem veria isso vindo. E isso era apenas o começo. Dylan Carter entrou em sua academia com o andar de um homem que sempre se acreditara intocável. Ele estava acostumado a ser admirado por seus clientes, pelas mulheres que o cercavam e, mais importante, pelos homens que o invejavam. Mas hoje algo parecia errado. A recepcionista, uma loira animada chamada Jessica, mal encontrou seus olhos quando ele entrou. Normalmente, ela o cumprimentava com um sorriso ansioso, esperando por um momento de sua atenção. Em vez disso, ela virou-se rapidamente para o computador, fingindo digitar algo importante. Dylan franziu a testa. Bom dia, Jess. Ela hesitou antes de murmurar bom dia, mas sua voz era plana, distante. Ignorando a interação estranha, Dylan empurrou as portas para o salão principal da academia. O habitual barulho de pesos tilintando e esteiras zumbindo enchia o ar, mas algo mais se escondia por baixo, o murmúrio inconfundível de sussurros abafados. Cabeças viraram em sua direção e depois se desviaram rapidamente. Ele examinou o ambiente, seus instintos aguçados entrando em ação. Algo estava errado. Então ele viu Mark Anderson, um de seus clientes de alto perfil, um influente homem de negócios na cidade. Mark estava perto das prateleiras de pesos, braços cruzados, encarando Dylan com uma expressão que enviou um calafrio por sua espinha. Dylan forçou um sorriso. Ei, Mark, precisa de uma sessão hoje. Mark não respondeu. Em vez disso, puxou o celular, tocou na tela algumas vezes e virou para Dylan. Um vídeo começou a tocar. O sangue de Dylan virou gelo. Era uma gravação, granulada, mas inconfundivelmente clara, uma câmara escondida, provavelmente de um quarto de hotel. Na iluminação fraca, o rosto de Dylan era visível enquanto ele se inclinava perto de uma mulher. A mulher não era qualquer uma, era a esposa de Mark. O estômago de Dylan despencou. A mandíbula de Mark se apertou enquanto ele guardava o telefone no bolso. Você tem exatamente um minuto para se explicar. Pela primeira vez em anos, Dylan sentiu medo.
Eu não sei como isso vazou, ele gaguejou, levantando as mãos em um gesto apaziguador. Olha, cara, não foi pessoal. Mark deu um passo à frente, suas narinas se dilatando. Não foi pessoal. Sua voz era baixa e perigosa. Essa é minha esposa, Dylan. Minha família. E você achou que podia simplesmente o quê? Dormir com ela pelas minhas costas e sair impune. Dylan olhou ao redor da academia. Mais pessoas tinham parado seus treinos, estavam assistindo, ouvindo. O fofoca se espalhara. Mark, vamos não fazer isso aqui, Dylan sussurrou, sua voz tensa. Ele não tinha medo de uma briga, mas isso não era apenas sobre um soco. Era sobre toda a sua vida desmoronando. Mark deu outro passo à frente, depois mais um, e antes que Dylan pudesse reagir, um punho conectou-se com seu queixo. Uma explosão de dor irrompeu por seu crânio enquanto ele cambaleava para trás, batendo em uma fileira de halteres. Um suspiro percorreu a academia, alguém xingou, alguém riu. Dylan piscou rapidamente, tentando afastar a tontura. Sua bochecha latejava, seu orgulho despedaçado. Mark pairava sobre ele. Isso foi só o começo, ele rosnou. Seu pequeno império. Acabou. Ele virou-se e saiu, deixando Dylan no chão, atordoado e humilhado. O dia espiralou ainda mais em desastre. Ao meio-dia, Dylan perdera metade de seus clientes. Mensagens de texto e e-mails chegavam em enxurrada, cancelamentos, mensagens furiosas de maridos traídos e namoradas enfurecidas que descobriram os outros vídeos. Sim, outros vídeos, porque não era apenas a esposa de Mark. Alguém vazara tudo. Dylan trancou-se em seu escritório, o coração martelando. Ele rolava pelas mensagens, as manchetes que já começavam a circular online, dono de academia local pegou em escândalo explosivo, vídeos vazados abalam a comunidade, casos secretos e câmaras escondidas, em quem você pode confiar. Suas mãos se fecharam em punhos. Quem? Quem tinha feito isso? Quem o armara? A resposta o atingiu como um trem de carga, Adam. O marido patético, o homem que a humilhara, o homem que desaparecera na noite, derrotado e quebrado. Exceto que agora era Dylan quem estava quebrado. Uma batida na porta de seu escritório o arrancou de seus pensamentos. Era Greg, seu parceiro de negócios, o único homem na academia em quem ele realmente confiara. Greg entrou, seu rosto endurecido. Temos um problema. Dylan soltou uma risada amarga. Sem brincadeira. Greg jogou uma pasta na mesa de Dylan. Não são só os vídeos. O IRS veio aqui essa manhã. O estômago de Dylan se contorceu. A voz de Greg era cortante. Alguém os avisou. Eles estão investigando os registros financeiros. Você acha que eu não notei a renda extra que você não estava declarando? A garganta de Dylan secou. Ele fora cuidadoso, não fora. Greg balançou a cabeça. Estamos acabados, Dylan. A academia, sua carreira. Você acabou de perder tudo. As mãos de Dylan tremiam enquanto ele pegava a pasta. Estava tudo lá, evidências de fraude, discrepâncias nos livros, coisas que poderiam levá-lo a sérios problemas. Ele mal registrou as próximas palavras de Greg. Estou-te comprando antes que este lugar afunde. Você precisa sair. Dylan o encarou. Você não pode fazer isso. A expressão de Greg endureceu. Acabei de fazer. Um longo silêncio se estendeu entre eles. Então Greg virou-se e saiu. Dylan ficou sozinho com seu orgulho despedaçado, sua carreira destruída e a lenta percepção de que fora superado. Não apenas derrotado, arruinado. O ar da noite estava fresco, tingido pelo zumbido distante de uma cidade que nunca dormia de verdade. Adam sentava em seu carro, as mãos descansando no volante, os dedos tamborilando em um ritmo lento. O poste de luz acima lançava um brilho amarelo opaco sobre o capô, sua luz piscando como se incerta entre permanecer acesa ou se render à escuridão. Do outro lado da rua, a casa que um dia lhe pertencera estava quieta, um lugar que fora construído com amor, onde o riso uma vez enchera as paredes, agora nada mais que uma casca oca de traição. A porta da frente rangeu ao abrir, e lá estava ela. Emily saiu para a varanda, uma única mala rolando atrás dela. Vestia um moletom cinza simples, o cabelo desalinhado. A arrogância confiante que ela outrora carregava agora estava arrancada, seus movimentos eram lentos, pesados de exaustão, como uma mulher que lutara uma batalha que nunca esperara perder. Ela parou, olhando para a esquerda, depois para a direita, como se procurasse algo ou alguém. Talvez esperasse que Dylan viesse por ela, talvez ainda se agarrasse à noção tola de que havia uma saída para essa bagunça. Mas não havia ninguém. Adam observava, silencioso, invisível. Seus dedos apertaram o volante.
Ela puxou o celular do bolso e encarou a tela. Seu rosto se contorceu, dividido entre desespero e descrença. Um momento depois, o leve zumbido de seu próprio telefone vibrou contra o console. Ele olhou para ele. Emily, uma nova mensagem. Adam, por favor, fale comigo. Eu preciso de você. Uma risada vazia escapou de seus lábios. Precisar. Ela precisara dele uma vez antes, precisara de sua estabilidade, sua devoção, sua confiança. Mas essa necessidade fora conveniente, uma mentira, apenas mais uma ferramenta em seu arsenal, outra maneira de manipular e tomar sem consequência. Seu polegar pairou sobre a tela. Uma parte dele queria responder, dar-lhe algo, deixá-la saber que ele vira sua mensagem, que estava observando, que estava bem ali. Mas não. Ela não merecia nem isso. Emily suspirou, esfregando a testa. Ela hesitou antes de digitar novamente no celular. Outra vibração. Emily, uma nova mensagem. Por favor, eu não tenho para onde ir. Desta vez, Adam simplesmente deletou. Emily ficou ali por um longo momento, encarando a tela escura como se esperasse que ela se iluminasse, que algum tipo de salvação aparecesse. Quando isso não aconteceu, ela apertou a mandíbula e guardou o telefone no bolso. Puxou a mala escada abaixo, a roda raspando contra o concreto, o som quase irritante no ar silencioso da noite. A cada passo que dava, seus ombros pareciam afundar mais, sua postura menos segura. E Adam apenas observava. Ele não sabia quanto tempo ficou ali, apenas que o tempo se movia mais devagar que o usual, os segundos esticados, alongados pelo peso da finalidade. Era isso. Não haveria segundas chances, nenhum reacender de amor passado, nenhuma possibilidade de perdão. Ela fizera suas escolhas, e agora tinha que viver com elas. Adam inspirou profundamente, então ligou o carro. O ronco baixo do motor cortou o silêncio, quebrando o último fio frágil que o ligava ao passado. Ele não olhou para trás.